Olá, sejam muito bem-vindos a propósito da iniciativa que vai decorrer no feriado dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, em prol do menino Salvador Serrazina. Vamos hoje tentar perceber um pouco melhor todo o trabalho, naturalmente neste caso do ponto de vista clínico, que o Salvador tem feito e que necessita também de continuar a fazer. O Movimento Solidário pelo Salvador é organizado pelo Grupo de Motos de Alcanede e as principais atividades vão decorrer no cartódromo, também aqui de Alcanede, a partir das 2 da tarde. Como é sabido, a criança padece de epilepsia grave e de uma doença rara, ainda não identificada pela comunidade médica. O menino nasceu de parto normal e só a partir dos 6 meses os pais começaram a notar que de facto algo não estava bem com o seu bebê e desde então, também já aí era, mas desde então particularmente, a dependência do Salvador é total. Os tratamentos são bastante elevados, os valores rondam os 5.500 euros, com tratamentos intensivos, 3 vezes por ano, mais sessões de fisioterapia. O Salvador, que no próximo mês de novembro vai fazer 7 anos, é acompanhado na clínica Terapia ao Quadrado, que funciona em Torres Novas, no Centro de Desenvolvimento e Reabilitação Quinta da Silvã e também em Lisboa, no Centro de Desenvolvimento e Reabilitação Quinta da Parreirinha. A clínica é composta por profissionais especializados na prestação de serviços de saúde e cuidados humanizados e uma dessas profissionais é precisamente a doutora Andreia Monteiro, fisioterapeuta, e que se junta a nós para conversar um pouco sobre o Salvador. Doutora Andreia Monteiros, bem-vinda, muito obrigado desde já por se juntar à nossa emissão. Nós, de facto, estamos perante uma doença de tal forma rara que a própria comunidade médica ainda não a conseguiu identificar. Eu imagino que, quando assim é, a aplicação dos tratamentos e os protocolos a seguir sejam também eles mais complicados de implementar. É assim? Sim, sem dúvida. Portanto, o Salvador, de facto, tem uma doença muito rara, é totalmente dependente de terceiros, tem graves dificuldades de locomoção, portanto, ele não se desloca, não anda, tem dificuldades no sentar, tem dificuldades em termos sensoriais, portanto, em termos de sensibilidade, é hipersensível ao toque, a alguns estímulos externos é hipersensível, a outros estímulos é hipossensível, portanto, tem diminuição da sensibilidade, portanto, tem aqui algumas alterações. Mesmo em termos de comunicação, pronto, tem mesmo alterações muito graves. Neste caso, o Salvador faz connosco terapia intensiva, que tem sido, foi uma mais-valia para ele, pronto, ele fez um ciclo de terapia intensiva connosco, e teve resultados muito bons. Neste caso, e nestes casos destes meninos em que é mais complicado intervir, as terapias intensivas são muito importantes e dão assim um boom no desenvolvimento brutal. E de facto, realmente o Salvador teve resultados muito positivos, e que poderá ainda ter resultados ainda muito mais positivos se continuar a beneficiar destas terapias com alguma regularidade. Portanto, se o Salvador conseguisse fazer cerca de 2 intensivos por ano, já seria excelente para ele, para além das terapias que faz, que ele também faz fisioterapia, entre outras terapias, terapia da fala, semanalmente. Mas, de facto, os intensivos são de todo uma mais-valia para ele. Doutora, e esses tratamentos intensivos, concretamente, consistem em quê, principalmente? Ok, então, o protocolo PediaSuite, que é o que nós temos aqui na clínica, trata-se de um tratamento intensivo que durante 4 semanas, 4 horas diárias, pode sofrer algum ajuste consoante a criança, mas de forma geral é isto, portanto, durante 4 semanas, 4 horas diárias, muito bem, todos os dias. E depois desse período, é feito um período de manutenção de 2 meses em que a criança vem
vem 3 vezes por semana, mais ou menos 2 horas diárias, pronto. Esta terapia basicamente consiste na utilização de um macacão terapêutico, portanto um fato especial, que permite a criança adquirir posturas que não conseguiria sem a utilização do mesmo. E isto permite que ela receba estímulos muito positivos, não é, para o seu desenvolvimento, quer em termos musculares, quer em termos de aquisição de novas competências motoras, e pronto, permite a criança experienciar, de forma geral, posturas que não conseguiria adquirir de outra forma. Então, nós utilizamos uma gaiola, que eu até tenho aqui atrás de mim, uma estrutura tridimensional, em que conectamos a criança a cabos extensíveis, aqui mais ou menos na zona da cintura, ela com o macacão vestido, conectamos e podemos colocá-la de pé, sentada, podemos trabalhar equilíbrio, podemos fazer uma série de exercícios, colocando a criança em posturas que ela não conseguiria adquirir de outra forma. O tal macacão terapêutico também dá uma estrutura muscular totalmente diferente. Portanto, se a criança não tem força, vai ajudá-la a ter uma postura correta e ser mais fácil para ela realizar certos movimentos e assim alcançar os objetivos que nós delineamos consoante a criança. Pronto. Aqui na nossa clínica, nós também, para além do protocolo PediSuite, o Salvador também fazia connosco terapia da fala e musicoterapia. A musicoterapia era mesmo feita durante o intensivo do protocolo PediSuite, portanto a musicoterapeuta entrava na sessão do intensivo e em conjunto com a terapeuta fazíamos uma série de atividades que iam um bocadinho ao encontro dos objetivos da musicoterapia, mas também da fisioterapia, neste caso. E conseguia-se resultados muito bons, porque a música também acaba por tornar um momento mais lúdico, não é? E estimular a parte da comunicação, da concentração, e era, sem dúvida, uma mais-valia. Foi muito positivo. Claro. Como é que tem sido a reação do Salvador em relação aos primeiros tratamentos? Consegue-se ter uma percepção mais ou menos clara do que é que, enfim, do que está a suceder, digamos assim, em termos benéficos? Em termos de benefícios, não é? Sim, correto. Pronto. Então, o Salvador, como eu já tinha referido, o Salvador não anda, o Salvador tem dificuldades em manter a posição de sentado. Nós conseguimos melhorias muito significativas a esse nível, a nível postural, o conseguir sentar-se mais corretamente, sentar sozinho, ele ainda não consegue, pelo menos completar, não sei agora como estará de momento, mas na altura ele já conseguia quase finalizar, mas pronto, claro que isto embora nós consigamos os resultados, depois eles têm que ser consolidados ao longo do tempo, não é? Porque isto, estamos a falar de um mês, conseguimos muita coisa, mas depois tem que ser trabalhado, não é? Portanto, o Salvador tinha aqui algumas dificuldades a este nível, que melhorou bastante, muita posição de gatas também, embora ele também não consiga gatinhar, a posição de gatas também melhorou, o facto de ele conseguir manter-se naquela posição, que acaba por ser um pré-requisito para, não é? O controle da cabeça também melhorou bastante, o Salvador também tinha dificuldades em manter a cabeça, e principalmente também no controle dos movimentos involuntários, o Salvador também tem muito, portanto, eu digo isto, se calhar, pronto, para quem não sabe, a dificuldade de ter a cabeça, portanto, alinhada com o corpo, só assim é que é possível realizar outras tarefas. Portanto, se nós tivermos a cabeça para um lado, os pés para o outro, os braços para o outro lado, completamente desorganizados, não conseguimos realizar uma tarefa. Portanto, e o fato, neste caso, também foi muito positivo, porque o Salvador, ao vestir o fato, conseguia ter uma maior proprioceção, que é assim que nós falamos, que é ter consciência do próprio corpo no espaço, ter consciência onde estavam os braços, onde estava a cabeça,
onde estavam os membros inferiores, e assim, desta forma mais organizada, conseguir executar as tarefas com maior sucesso. Portanto, no nosso intensivo, as melhorias foram muito a nível disto, melhoria do equilíbrio, sentado, mesmo de pé também, embora ele não consiga colocar-se de pé sozinho. Com a terapia, nós conseguimos pô-lo de pé e ele já consegue aguentar mais tempo nesta posição sem colapsar, sem perder o equilíbrio, sem ficar demasiado cansado. Pronto. São pequenas melhorias que, claro, parecem pouco, mas são enormes. São uma pontinha do que se pode fazer por ele, porque ele tem muita mesmo capacidade para melhorar. Mesmo em termos de terapia da fala, embora eu não seja terapeuta da fala, também sei que o Salvador também melhorou bastante, mesmo em termos de alimentação, controle ocular, portanto o olhar para as pessoas, portanto o Salvador andava também muito perdido no espaço, e ainda está, claro, mas durante alguns segundos já conseguimos ter mais o Salvador connosco, e isso também a musicoterapia também ajudou bastante, era chamar o Salvador e ajudar na concentração. No fundo, estamos a falar de todo um trabalho que é de coordenação, digamos assim, e de concentração também da criança, não é? Exatamente, sem dúvida. Acaba muito por ser por aí, porque trazendo a criança, tornando-a mais concentrada, tornando-a mais organizada, conseguimos que ela depois seja mais funcional nas outras tarefas, que é o nosso objetivo, não é? É tornar o Salvador o mais funcional possível. É um trabalho de equipa, naturalmente, da equipa da Clínica Terapia ao Quadrado, de todos os vossos profissionais. Será também um trabalho que os pais têm que fazer? Ou seja, há alguma situação que vocês peçam para que os pais, enfim, de maneira geral, possam também fazer esse acompanhamento quando o menino não está nas sessões, na clínica ou com a intervenção médica? Sim, nós no final de cada intensivo orientamos os pais, damos algumas estratégias para que eles possam também em casa conseguir tornar a criança mais funcional, não é? Porque uma coisa é os ganhos que nós temos em gabinete e outra coisa é os ganhos que se traduzem na funcionalidade da criança, do Salvador, neste caso, não é? Portanto, o nosso objetivo é que ele seja o mais funcional possível. Portanto, damos sempre estratégias aos pais, tentamos sempre falar também com os profissionais, estamos abertos a falar com os profissionais que acompanham o Salvador mais regularmente, embora isso também não seja sempre fácil mantermos essa comunicação todos, mas idealmente seria haver essa comunicação, de forma a que consigamos sempre ter os mesmos objetivos e trabalhar todos para o mesmo. Acaba por ser muito por aí. Certo. Doutora, enfim, é do conhecimento público que, e eu há pouco, quando da minha primeira intervenção, nos momentos iniciais, referi isso mesmo, são tratamentos de facto muito caros, que o comum das famílias tem extrema dificuldade em pagar. Porquê é que são assim tão elevados? Eu sei que a sua função é de fisioterapeuta, não de discussão, digamos assim, destes termos mais financeiros, mas tem uma ideia. Eu pergunto-lhe isto porque eu sei que existe essa dúvida na cabeça da maioria das pessoas. Exato. É assim, porque as formações também para realizar as terapias, a formação dos profissionais de saúde nesta área também é muito elevada, assim como também o investimento que as clínicas também têm que fazer para a aquisição do material, que também é brutal. Eu também não tinha a noção, nem sei valores, porque lá está, eu apenas trabalho na terapia ao quadrado, Claro, não mas é a área. não é a minha área, mas sei que todo o equipamento que é necessário para realizar estes intensivos, assim como a formação dos profissionais para trabalhar com tudo isto, porque nós na nossa formação base não temos, são investimentos muito grandes. E para além disso tudo, os profissionais de saúde também têm que fazer
têm que estar constantemente a fazer, portanto, não é só uma formação que dá para sempre, tem que ser uma formação contínua e tudo isso acarreta, custos muito elevados. E penso que seja por aí. Infelizmente, o nosso Sistema Nacional de Saúde não comparticipa nada destas coisas e tenho plena noção que há muitas crianças que beneficiariam deste tipo de tratamentos e que não o fazem exatamente por dificuldades financeiras, porque é totalmente insuportável para a maioria das famílias estes custos, sem dúvida. Claro que sim. No vosso caso em concreto, também a terapia ao quadrado, tanto quanto sei, faz um trabalho que vai dos bebés, praticamente, não é? Desde Sim. que se nasce até à terceira idade, correto? Sim. A nossa população alvo desde, lá está, desde o nascimento até à idade mais avançada. Lá está, os mesmos tratamentos intensivos também podem ser aplicados também a outras patologias. Pode ser utilizado também em adultos, com AVCs, temos também casos de doenças degenerativas já com também com alguns problemas em termos motores e tudo isso. Também atuamos claro, sempre com o contacto médico e com o aval médico, porque isto são tratamentos que também são muito cansativos para a criança, muito cansativos. Isto dá uma informação brutal para a criança ou para o adulto, é mesmo muito, muito difícil. Temos mesmo adultos que vestem o fato que eu visto às crianças e que dizem que não aguentam. Eu própria vesti o fato e eu, pronto, que não tenho qualquer tipo de problema, não é? Tive dificuldade a suportar o fato durante algum tempo, porque aquilo dá uma informação tão grande que é mesmo brutal. Pronto. Aqui na Sim, terapia sim, ao sim. quadrado, lá está, recebemos todas as idades, temos também temos uma equipa grande com várias especialidades, temos fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, musicoterapia, psicologia, entre outros métodos também. E sim, nós atuamos desde pequeno até à idade mais adulta. Muito bem, doutora Andréia Monteiro, também para finalizarmos esta nossa conversa, podemos ter todos uma pontinha de esperança das melhorias do Salvador? Sim, é sempre difícil nós conseguirmos dizer até onde podemos ir. Mas lá está, nunca perder a esperança e tentar sempre ao máximo explorar todo o potencial que as crianças têm. Temos que sempre ter esperança, porque é assim, uma criança, em termos de reabilitação, acaba por ter sempre muito mais plasticidade neural, é como nós costumamos falar, que é a capacidade de aprendizagem. Uma criança consegue aprender, se nós pensarmos, muito mais facilmente do que um adulto, não é? Portanto, o nosso futuro é as crianças, então temos sempre que investir nelas e nunca desistir e tentar ao máximo sempre explorar, porque às vezes parece que já não há mais melhorias e parece que estagnamos, mas cada vez que nós fazemos a terapia temos sempre objetivos definidos e conseguimos sempre mais uma pontinha e mais uma pontinha e depois essas pontinhas todas juntas dá sempre qualquer coisa, portanto nunca desistir. Às vezes, lá está, às vezes são melhorias que parece que é pouquinho, mas que também para as famílias são melhorias enormes na qualidade de vida da criança e também da família, porque uma criança conseguir coisas básicas como o controlar a cabeça, por exemplo, e controlar o corpo, só isso parece pouco, ok? Mas, por É uma exemplo, para vitória os pais. enorme, não é? Exatamente, para os pais conseguirem alimentar a criança, por exemplo, conseguir tê-la numa postura correta para a conseguir alimentar, por exemplo, isto é uma vitória para os pais e para as famílias e também para as crianças, para a qualidade de vida delas. Portanto, nós temos sempre que tentar ao máximo de tudo
Nunca dá para fazer previsões, claro, mas temos sempre que explorar ao máximo todas as habilidades da criança, porque há sempre qualquer coisa a fazer. Muito bem, doutora Andreia Monteiro, agradeço-lhe imenso este tempo que esteve connosco, a explicar também de uma maneira mais técnica e de uma forma muito agradável o que se passa em relação ao Salvador, o que tem feito, o que ainda é possível fazer e de que forma é que é feito. Creio que é uma explicação que todos vão compreender. Muito obrigado e até uma próxima Obrigada, oportunidade. Até uma próxima oportunidade. obrigada a nós. Aproveito já para dizer-vos igualmente que então vamos ter esta iniciativa organizada pelo Grupo de Motas de Alcanete no próximo feriado, dia de Todos Santos, 1 de novembro. Vão acontecer uma série de iniciativas e vamos esperar também que o tempo possa ajudar. Algumas previsões indicam que haverá chuva neste fim de semana e início da próxima semana. Vamos esperar que, neste caso, São Pedro também possa estar ao lado do Salvador e toda esta equipa absolutamente fantástica que está a fazer de tudo para que o Salvador e a família também consigam ter uma qualidade de vida melhor, que é isso que se precisa e que é justo que assim seja. A todos, muito obrigado.